Bom dia, meus amores. Hoje, quinta-feira, dia 15 de outubro, né? Um dia especial, hoje é dia do professor, certo? Também teremos aula de geografia, onde iremos estudar dois assuntos bastante importantes: as transformações dos espaços e as metrópoles. Você vai encontrar esses conteúdos no livro de vocês, das páginas 132 a 139. Vamos lá? Com o decorrer do tempo, os espaços sofrem transformações. Existem espaços que mudam sem parar, enquanto outros parece que nunca foram tocados pela ação do tempo. E define e motiva essas transformações são as necessidades das pessoas que ocupam esses espaços e promovem as mudanças em um determinado momento. O ritmo das mudanças. Nos espaços mais urbanizados, onde há um fluxo mais diverso de ideias e pessoas, essas mudanças acontecem com um ritmo mais acelerado do que em que os espaços que são mais ligados à tranquilidade da vida no campo. Na cidade, um prédio de apartamentos que foi construído há 10 anos pode ser derrubado amanhã e dar um lugar a um shopping novo em folha. Já no campo, um velho casarão do século XIX pode estar com as mesmas telhas de quando foi construído. É bem interessante, né? Que essas, por exemplo, se a gente for em algumas cidades históricas, né, como Marechal Deodoro, por exemplo, que fica aqui bem próximo, a maioria das casas foram construídas há muitos anos atrás e muitas delas continuam com as mesmas telhas, certo? Elas são restauradas, como a gente tem igrejas, tem um convento, né? Tem um museu de arte sacra, tem a casa que morou Marechal Deodoro da Fonseca, então essas casas elas são restauradas. Mas muita coisa que tinha no tempo que foram construídas, né, no século XIX ou antes, elas estão da mesma forma. Então, e como a gente viu aqui no exemplo no livro, né, alguns prédios que foram construídos há 10 a 15 anos atrás, eles podem ser derrubados, ser transformados em shoppings, em um novo condomínio ou dar lugar até um prédio mais alto, certo? Então, a gente vê essas transformações dia a dia. Se a gente for no campo, né, assim, no interior, a gente vai ver que as praias, algumas fazendas, alguns sítios, florestas, matas, continuam do mesmo jeito. Parece que ninguém nunca chegou lá, nunca a ação do tempo mexeu com essa qualidade e uma qualidade de vida bem melhor de se viver, certo? O espaço conta histórias. Observando os espaços, sabendo que promoveu mudança neles e quando foram realizadas, pode entender a história do local. Saber como as pessoas viviam em outros tempos e perceber melhor como é a dinâmica do lugar nos dias de hoje. Para fazer essas observações, podemos usar mapas antigos, fotos aéreas ou de satélite, paisagem, fotografias tiradas pelas pessoas dos locais. Analisando estes elementos, podemos perceber que a paisagem a qual estamos acostumados nem sempre era ou nem sempre será igual no início. Podemos ver que em alguns lugares a avenida principal começou com uma estrada de barro. Existia praça onde hoje existe um estacionamento e até mesmo a nossa casa era um só terreno vazio até 10 anos atrás. Os espaços carregam consigo sua história e suas paisagens naturais, suas pontes, suas praças, seus lagos, seus rios, seus casarões antigos, suas estações de trem e seus prédios de apartamentos. Portanto, antes de nos engolparmos na construção de uma nova loja de departamentos ou cinema, devemos nos perguntar: o que vai sair para dar lugar a essas novas obras? A cidade precisa mesmo de mais uma nova loja? O espaço antigo não pode mesmo ser reaproveitado e usado em favor da sociedade? Então, são várias perguntas que devemos fazer, né? Não devemos ficar presos no passado, negando o presente e do futuro. É proibido qualquer mudança nos espaços, porém, devemos sempre levar em consideração que quando a paisagem local é modificada, destruída ou simplesmente desprezada, a história ligada a ela corre um risco de desaparecer. Por exemplo, se a gente pegar alguns prédios antigos que a gente tem aqui em Maceió, né? Se a gente destruir esses prédios, né? Um pouco da nossa história vai junto com eles. E como é que a gente vai poder contar uma história, certo? Sem ter, por exemplo, um museu, né? Onde tem várias histórias lindas
que conta do nosso passado, né? E também no nosso futuro a gente vai utilizar essas histórias. Então é importante que a gente preserve, não chegue só a derrubar para construir outro, certo? Vamos agora ao segundo conteúdo, que são as metrópoles. Região metropolitana é o conjunto de cidades que são ligadas entre si, seja fisicamente ou pelo fluxo de pessoas, serviços e produtos. São importantes centros que têm grande importância econômica, política ou cultural dentro de redes urbanas que são inseridas. Normalmente encontramos nas metrópoles serviços mais especializados, centros comerciais com produtos mais satisfatórios, estrutura mais avançada e outros centros comerciais produtos avançados centros comerciais. Graças a essas facilidades de serviço, a população das metrópoles é bastante numerosa. Apesar de grande massa de pessoas dentro de si, as metrópoles também são frequentadas por pessoas que moram em cidades vizinhas dentro de área de influência das metrópoles. Mesmo sem morar nas metrópoles, essas pessoas trabalham e resolvem negócio nelas. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, considera que atualmente nosso país tem 35 regiões metropolitanas. Agora vamos ver aqui a urbana. Quanto mais uma cidade oferta bem e serviço, maior sua influência na região que está inserida e mais importante se torna na rede urbana. Elementos que aumentam a importância de uma cidade nesta rede são grandes universidades, centros de tecnologia e pesquisas avançados, aeroportos com conexões de voos para o exterior, etc. Por exemplo, a nossa capital, Maceió, né, é a metrópole, né, que é a cidade mais desenvolvida do nosso estado, certo? Neste conjunto de cidades, a rede urbana são as cidades que se tornaram os centros mais importantes do país, graças à sua denominação na circulação de pessoas, dinheiro, negócios e produtos diversos. O órgão que determina a hierarquia urbana é o IBGE, que eu já disse a vocês, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Lembrando, por exemplo, muitas pessoas vêm do interior, daqui do nosso estado, para resolver alguns problemas aqui na capital, certo? Também muitas pessoas que moram próximos, aqui como Estatuba, Rio Largo, Marechal Deodoro, né, Paripueira, trabalham aqui na capital, certo? Vêm trabalhar aqui diariamente. Então, os aeroportos, a gente tem agora também voos internacionais, né, que saem daqui direto para Portugal, de Portugal para cá, para Maceió. Então, tudo isso faz com que a nossa cidade, né, se torne mais importante. Como a gente também tem um porto, onde a gente que chega quase sempre, né, navios, né, com passageiros de vários outros países, né? Agora está suspenso por causa da pandemia, mas já vieram vários navios, né, com passageiros para passar aqui final de semana, conhecer o nosso estado. Então tudo isso faz com que a capital seja a metrópole, ela se desenvolva cada vez mais, certo? Em seguida, façam as atividades, viu? Um beijo e fique com Deus.